Escola Bíblica Dominical 2026. Nós estamos iniciando um novo ano e neste momento eu peço a Deus que nos ajude nessa jornada. Neste primeiro trimestre de 2026, a proposta da revista editada pela CPAD é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, de autoria de Douglas Batista. Serão 13 lições. A lição número 1, o mistério da Santíssima Trindade. A lição número 2, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Na lição 4, vamos estudar sobre a paternidade divina. Lição 5, o Deus Filho. Já na lição 6, o tema é o Filho como o Verbo de Deus. A obra do Filho, esse vai ser o tema da lição de número 7. E o Deus Espírito Santo será o tema da lição de número 8. Já a lição 9 vai tratar do Espírito Santo, o regenerador. A lição 10 ainda sobre o Espírito Santo, o capacitador. Na lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Vamos agora ver o que vai ter na lição 12, o Filho e o Espírito. E finalmente na lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Neste 4 de janeiro, primeiro domingo de 2006, vamos ver a lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade. No destaque Verdade Prática, lemos que a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente, isso na obra da redenção. Vamos entender como a Santíssima Trindade foi revelada. Nós temos esses relatos nos livros de Mateus e de Marcos. Vamos dar uma lidinha. Diz o texto: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Esse relato está em Mateus 3, dos versículos 13 ao 17. O versículo 13 mostra que, ao contrário daqueles que vinham a Jerusalém, da Judéia e da região ao redor, ali do Jordão, para serem batizados por João, Jesus veio de Nazaré, uma cidade na região ao redor do mar da Galiléia, cerca de uns 160 quilômetros ao norte. 5 dias de viagem. Então o batismo de João era de arrependimento para o perdão dos pecados, mas Jesus estava sem pecado. Embora Jesus não tivesse pecados pelos quais se arrepender, o batismo dele simbolizava o compromisso com a obra redentora e a vontade divina. E então Jesus chegou na Galiléia para ser batizado. E volto a repetir o texto. João questionou, tentou impedir, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Isso lá tem Mateus 3,14 também. Então, João era o precursor de Jesus, com o papel principal de preparar o caminho para ele. Foi a profecia de Isaías 43, Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista foi o mensageiro que cumpriu essa profecia, batizando no deserto e pregando o arrependimento para o perdão dos pecados, preparando o povo para Jesus. Jesus disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Parece que Jesus estava dizendo para João Batista: precisamos fazer isso juntos, porque cada um de nós está desempenhando o seu papel adequado, o papel que Deus nos deu. Então, aquela descida do Espírito Santo é uma evidência visível de que Jesus estava equipado para cumprir o seu papel de batizar com o Espírito Santo.
Então, em vez de ungir Jesus com óleo, que seria um sinal de que ele estava sendo nomeado rei, João Batista batiza Jesus. Isso pode ser uma indicação de que o ministério inicial de Jesus terá um foco espiritual em vez de terreno. Deus havia dito a João que ele reconheceria o Messias quando visse o Espírito descer e permanecer sobre ele. Está lá em João 1,33. Então o Espírito chega assim como uma pomba descendo sobre Jesus. E o pouso do Espírito Santo na forma de uma pomba mostrava a aprovação de Deus ao trabalho que Jesus estava prestes a realizar. Aí vem a voz dizendo dos céus: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Ter todas as três pessoas da Trindade presentes destaca então a importância deste evento que representava a entrega de uma responsabilidade. Estavam naquele momento Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Então o batismo de Jesus, podemos dizer, é uma unção especial antes que o rei, ou seja, ele proclamasse o reino dele. João sabia que Jesus não precisava se arrepender de nada, mas ainda não sabia que ele era o Messias. A Bíblia nos diz que João viu o Espírito descer e pousar na forma de uma pomba. Diz o texto que João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e ficar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Está lá no relato em João 32, a parte B até o 34. É neste ponto que João sabe que Jesus é o Messias prometido, quando ele vê o sinal. João já conhecia Jesus como primo dele. Antes deles nascerem, João sabia que havia algo especial sobre Jesus. Afinal, todos conhecem a história que João saltou no útero da mãe dele, próximo do útero de Maria, quando Jesus ainda estava no útero dela. Esse relato está em Lucas 1,41. Mas ele não sabia que seu primo era o Messias. Agora, na descida do Espírito Santo, a identidade de Jesus começa a ser revelada. O profeta João Batista é testemunha do ofício de Jesus como o Messias real e prometido de Israel. Anteriormente, João Batista declarou: Ele baterá vocês com o Espírito Santo. Então, Marcos, no livro dele, relata que o último sinal do batismo de Jesus foi aquela voz que veio do céu, que disse: Tu és meu filho dileto e em ti me agrado. Essa voz pertence ao Pai, a Deus. O batismo de Jesus marca um dos lugares nas Escrituras que menciona explicitamente as três pessoas da divindade ao mesmo tempo. Aqui estão alguns outros. Na noite que foi traído, Jesus disse aos discípulos sobre o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai enviava. Está lá em João 14, 26. Em Mateus 12, 28, Jesus está falando e se refere a outras duas pessoas da divindade. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegada a vós o reino de Deus. 1 João 5,8 diz: Pois três são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Em Atos 2,33, o autor diz: Tendo sido, pois, exaltado a destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Em Gálatas 4,6, o apóstolo Paulo se refere a todas as três pessoas da divindade. Diz o texto: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Outro exemplo é em Efésios 1,17, onde novamente o apóstolo Paulo invoca todas as três pessoas em uma bênção, dizendo: Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. A aparição da Trindade no batismo de Jesus é um evento significativo, não apenas deixando claro que Jesus é Deus, mas também inaugurando a vida e o ministério dele. Jesus é o Salvador divino do mundo. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.